Fala, gente boa. Bom, eu tinha encerrado o vídeo anterior, né? Eu iniciei, comecei a contar um pouco, né, da história do Cruzeiro Joinvilense, que é um clube situado ali próximo do viaduto do São Marcos, né? Bom, o Cruzeiro Joinvilense, atualmente, né, agora em 2024, ele basicamente é um clube de tiro esportivo e também um clube de bolão, tá? Mas houve uma época, isso até os anos 90, caso eu não esteja enganado, tá? Que o Cruzeiro Joinvilense ele chegou a ter uma equipe muitíssimo forte, por sinal, de futebol de mesa. Inclusive, por várias vezes, né, o Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa ele foi realizado na sede do Cruzeiro Joinvilense. Né? O Cruzeiro Joinvilense, por incrível que pareça, também chegou a ter uma equipe de futebol de campo. Inclusive, a primeira foto do vídeo que eu mostrarei para você será essa foto aqui, tá? Só um instante. Bom, reparem, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, ela é de 1985, tá? Esse povo todo, tá? O local onde esse povo todo aparece posado, nesse local hoje existe o complexo poliesportivo do Colégio Dias Moreira, tá? Na época em que essa foto foi batida, esse local era o estádio Valdemar Quento. Era um vídeo bem recente, há 2 semanas atrás, né? Eu cheguei a gravar um vídeo a respeito do hoje extinto São Luís Atlético Clube, né? O São Luís ele foi o proprietário desse estádio, tá? O estádio Valdemar Quento, né? Que inclusive recebeu uma decisão de campeonato catarinense, né? Uma das finais do Campeonato Catarinense de Futebol de 1956, né? Só a título de curiosidade, o Clube Atlético Operário, que era um clube daqui de Joinville, né? Que acabou sendo extinto em 1963, nesse jogo que eu estou mencionando, ele acabou derrotando o Paysandu de Brusque, que é um clube que ainda existe, né? O Operário acabou derrotando o Paysandu por 3-1, né? Repetindo, isso é a decisão do Campeonato Estadual de Futebol de 1956. Por incrível que pareça, uma final de campeonato estadual aconteceu nesse local, né? Onde aparece esse povo todo, né? Que hoje é o complexo, né, poliesportivo do Elias Moreira, né? Bom, como eu estava voltando, né, o Cruzeiro Joinvilense, né, a equipe de futebol do Cruzeiro Joinvilense, né, ela era uma equipe bem forte, né, uma equipe bastante encardida, vamos dizer assim, né, e eles chegaram em 4 finais de campeonato, tá? Eles decidiram o campeonato joinvilense da segunda divisão em 1987 e 1988, contra o 25 de agosto, porque para quem não sabe, o 25 de agosto é um clube lá do bairro Santo Antônio, né? Clube bem tradicional até. E em 90 e 92, o Cruzeiro Joinvilense ele foi finalista do Campeonato Joinvilense da primeira divisão. Em 90, novamente contra o 25 de agosto, e em 92 contra a Associação Atlética Tupi, tá? Bom, antes que vocês me perguntem, mas o Cruzeiro Joinvilense chegou a conquistar algum título? Ele venceu alguma dessas finais que eu estou citando? A resposta é não. O Cruzeiro Joinvilense perdeu as 4 finais, né? Então, perto do Mick Jagger, o Cruzeiro Joinvilense, perto do Cruzeiro Joinvilense, o Mick Jagger é café pequeno, uma verdadeira pulga, né? Bom, mas aonde que eu quero chegar? Tá? Eu iniciei o vídeo anterior falando, né, contando um pouco da vida do Eurico Miranda, né, aquele cara que durante muito tempo foi o manda-chuva do Vasco. Mas o que o Eurico Miranda tem a ver com o Cruzeiro Joinvilense e com a história de Joinville? Bom, um dos treinadores, né, um dos jogadores e mais tarde um dos técnicos, né, um jogador que mais tarde se tornou técnico do time da equipe de futebol do Cruzeiro Joinvilense, tá? Foi o Norberto Gottschall, o popular tio Norbes, né? Bom, até mostrarei de novo essa foto aqui para vocês, né? Só um instante. Só um pouco, desculpe aqui o improviso, tá? Mas aqui vai de novo a foto, tá? Bom, o Norberto, tá, o popular tio Norbes, tá, dos caras que estão, né, que aparecem de pé, tá, o Norberto, ou tio Norbes, como queiram, tá, é o terceiro da esquerda para a direita, tá? Então, esse cara que é o terceiro, que está de pé, tá, e que é o terceiro da esquerda para a direita, tá, é o Norberto Gottschall, o popular tio Norbes, tá?
Bom, para quem acompanha futebol até sabe está mais careca que o Espiridião a mim de saber quem que é esse cara que eu estou mencionando, né? O Norberto Gottschall, né? Popular Tio Norbis. Bom, para quem não sabe, para quem não entende bulhufas de futebol, e muito menos ainda do futebol joinvilense, tá? O Norberto Gottschall, tá? Ele nasceu em 12 de agosto de 1960. Nasceu, criou e ainda vive no bairro, no Boa Vista, né? E quando ele tinha 17 ou 18 anos, não me recordo exatamente a época, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, ele foi remador do Clube Náutico Cruzeiro do Sul. Só que ele se formou como economista, né? Caso não esteja enganado, ele se formou em economia, né? Ele, durante um certo tempo, ele foi proprietário de uma pequena fundição ali no Boa Vista, né? E mais recentemente ele acabou se formando em direito. Atualmente ele segue essa área, né? Ele trabalha nessa área jurídica, né? Bom, o tio Norbis, né? O Norberto, como queiram, né? Ele como eu estava dizendo, né? Ele foi jogador do Cruzeiro Joinvilense. Só que o início da carreira dele como jogador de futebol, né, ele era atacante, né, isso que eu já estava me esquecendo, a posição dele era de atacante. Tá? Ele iniciou a carreira dele no América, por incrível que pareça, ele começou no América. Tá? Isso lá por volta de 1974, 75. Né? Inclusive o América foi disputar um amistoso em Tubarão, né, contra o Hercílio Luz. Em 75 a situação do América era complicadíssima, né? Estava no maior perrengue, né? Eles não tinham jogador nem para completar o banco de reservas, né? Então, mesmo ainda sendo juvenil, ainda não tendo idade para ser um jogador de futebol profissional, o Norberto, ele acabou sendo convocado, ele acabou completando o banco de reservas. Não entrou em campo, mas isso aparece no currículo dele. Foi jogador da América, tá? Reserva, mas foi, tá? Bom, ele acabou encerrando a carreira dele em 1985, né? Como eu mostrei para vocês naquela foto ali, jogando no Cruzeiro Joinvilense. Inclusive o técnico do Cruzeiro, o cara que treinava o time do Cruzeiro Joinvilense, era o pai dele, né? O seu Edgar, né? O Edgar, que infelizmente faleceu em 1993, né? Bom, em 86, o Norberto, né, ele acabou iniciando a carreira dele como técnico de futebol. Então, em 87, 88 e 90, né, aquelas 3 finais, né, o Cruzeiro Joinvilense disputou contra o 25 de agosto, lá do Santo Antônio, ele foi o técnico. E em 92, o técnico do Cruzeiro Joinvilense, né, o cara que treinou a equipe do Cruzeiro Joinvilense, que foi derrotada pela Tupi na decisão do campeonato da cidade, foi o Linor do Rosário. Linor do Rosário, que também é outra figura conhecidíssima do futebol de Joinville, um caxiense fanático, um caxiense apaixonadíssimo, né? Um cara que foi técnico do Caxias, treinou as categorias de base, a garotada do Caxias, né? Durante muito tempo ele fez parte da diretoria do clube, enfim, né? Mas voltando, em relação ao Norberto, tá? Ele em 93, ele era técnico do Fluminense do Itaú, né? E o Fluminense acabou perdendo o título do campeonato da cidade por 1 ponto para o América. Em 94, o Norberto, ele era técnico da Serrana, que é um clube lá do Jardim de Iriú, e novamente ele foi vice. Ele perdeu o título de novo para o América, né? Então, em função dessas derrotas consecutivas, né? Os mais maldosos, né? Os mais maliciosos apelidaram ele de Norberto da Gama, né? Em referência ao Vasco da Gama, né? Que tem a fama de ser vice, né? É o que dizem, né? Apelidaram ele de Mick Jagger Joinvilense, de Vice-Berto Gottschall, enfim, né? O cara só era vice, o cara só perdia a final, né? Até que em 96, o cara acabou indo à forra, né? Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui essa foto, tá? Infelizmente, é uma foto bem pequena, tá? Essa foto aqui é a da equipe do Caxias, tá? Que foi campeã municipal de Joinville em 1996, tá? Essa foto aqui de cima que está sendo tocada pelos meus dedos, tá? Bom, em 15 de setembro de 1996, que foi um domingo à tarde, tá?
um domingo nublado, diga-se de passagem, nublado e frio, né? E este que vos fala estava lá naquele, foi uma das 7.000 testemunhas disso, né? O Caxias decidiu o título da cidade contra o América, tá? O América, por ter a melhor campanha, ele jogava pelo empate, né? O Caxias ele começou esse jogo de maneira avassaladora, né? Fez 2-0, quase que de cara. O América acabou empatando o jogo, ficou meio que modorrento, ficou meio que chato, né? E a mais ou menos 10 minutos do fim do jogo, o juiz marcou uma falta a favor do Caxias e o Code, que se não me engano era lateral direito, enfim, né? Ele acabou cobrando essa falta e marcou um golaço. A bola foi bem no ângulo do goleiro. O goleiro do América era o Fischer, né? Fischer, que apesar do nome de galego lá da estrada Rio Bonito, é São Chiquense, né? Fischer, que é de São Francisco, tá? Bom, e nisso o Caxias acabou conquistando o título municipal de 1996. E o técnico, obviamente, era o Norberto, era o o Norberto Gottschall, né? Popular tio Norbes, né? O Norberto, tá? Ele foi presidente pela primeira vez do Caxias, tá? De 1999 até o princípio de 2003, né? Até fevereiro de 2003, caso eu não esteja enganado, né? E atualmente, isso desde 6 de abril de 2018, ele voltou a exercer a presidência do clube, né? Muitos o consideram a versão joinvilense do Eurico Miranda. Então, por isso que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo anterior, falei tanto, né, a respeito do Eurico Miranda, né, por causa dessa comparação que se faz entre a figura do Eurico Miranda, que era um dirigente, um presidente muito apaixonado pelo Vasco, né, que era capaz de invadir o campo, de paralisar jogos, né, de fazer as coisas mais absurdas possíveis, né, em prol do Vasco, né, e o Norberto ele também é mais ou menos desse mesmo tipo, né, o Eurico Miranda joinvilense, né. Bom, resumidamente, tá, isso seria a história, né, do bairro São Marcos, do Cruzeiro Joinvilense e do próprio Norberto Gottschall, né? Sem sombra de dúvida, né? Independente de você ser caxiense ou não, né? Uma das figuras mais icônicas, não só do futebol, como do próprio esporte joinvilense, né? Então esses vídeos que eu gravei hoje foram a minha modesta e furreca e é muito da furreca homenagem, né, a Norberto Gottschall, né? O Eurico Miranda joinvilense, né? Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de vocês, né? Principalmente a paciência de vocês ao ver esse mal acabado aqui falando, né? E como sempre, tradicionalmente, fui!